É isso aí, mais uma vez, começando um capítulo, estamos gravando um capítulo novo do podcast Encucar. Gui, boa noite. Wes, boa noite, Deus abençoe Fala, vocês. Galera! Não sei se eu gritei demais, aí estourou o microfone, mas depois vocês contam pra gente se o áudio tá ficando bom. É isso aí. Rodrigão, pega um pouquinho mais pra baixo, que se tua voz é muito grave, cara, né? é Tem verdade, que dar uma segurada aí, velho. Voz do locutor, né? Voz do locutor. Muito bem, gente, ó, estamos gravando mais um episódio do podcast Encucar na série Contra a Onda. E hoje nós vamos tratar de um tema chamado desinformação. Cara, nunca se foi falado tanto desse tema desinformação quanto antes. E olha que pra mim, desinformação é um nome novo, porque nós descobrimos um nome que realmente é desinformação, correto? Exatamente. Eu diria que é o bom e velho sofisma, né? Sofisma. Eu quero começar essa discussão com uma história, galera. Fala aí. Essa história é aquela história... Pela cara dele. Vai, fala. Essa história é aquela história da águia, filhote, que foi adotada por uma família de galinha. E essa águia filhote, você já conhece essa história, né? Ela foi criada no galinheiro a vida toda e ela cresceu, cara, achando que era galinha. Mas ela sempre quis voar. Mas ela não voava, porque as galinhas, os familiares adotivos, falavam: você não sabe voar, você não pode voar, porque você é galinha. Então ela nunca colocou em prática isso e essa águia cresceu, linda, pronta para voar, mas nunca voou. Nasceu, viveu como uma galinha, morreu como uma galinha. Mas tinha tudo para voar. Será que foi argumentos falsos que foram plantados no coração dessa águia e que fizeram ela acreditar que ela não era águia, na verdade, que ela era galinha? Isso a gente pode chamar de sofisma. Sim. Certo? É aquela frase popular, né? Tanta gente incrível, mas sendo diminuída, e tanta gente medíocre se colocando em lugares que ela nem era pra ela estar, né? Sim. E Sim. cabe muito bem a isso, né? É a história Da lá hora. de Juízes 8, né? Da figueira, videira e do espinheiro, né? Figueira e videira não quiseram fazer o papel dela na liderança ali das árvores e o espinheiro tomou o lugar delas e acabou com tudo, né? Foi um líder, o espinheiro foi um líder não dos melhores, vamos dizer assim. Que não frutificava, pelo menos. Não nasceu para dar fruto. O espinho não dá fruto. Não dá fruto. O espinho não dá fruta, né? E se a gente pegar, como eu falei, a gente nunca ouviu falar tanto de desinformação. Isso porque a gente tem uma necessidade o ser humano, né? De viver talvez numa ilusão ou queremos acreditar numa realidade que não é verdade. Sim. Né? E a desinformação está aí justamente para fazer isso. Nós estamos discutindo sobre a mídia, né? Que é na série Contra a Onda aqui. E, cara, essa mídia que traz essa desinformação, ela quer nos convencer de que somos, precisamos, né, ou estamos. Né? Mas ela nunca nos revela quem realmente somos. Ó, deu até uma rima. Né? Ah, é. Entende? Sim. O que eu tenho que fazer, mas não quem eu sou. E cara, é uma coisa que, assim, é muito louca. Porque a gente tava conversando aqui, galera, um pouco antes, né? A gente tava mandando umas ensaiadinhas aqui. E desde o início foi assim, né? Começou do início de tudo, com Adão e Eva, a desinformação. Ah, mas o que tem a ver? Vocês devem estar perguntando aí, né? Tudo. A cobra lançou uma mentira. E a Eva, ela caiu. Então foi uma desinformação, um desencontro da verdade ali, né? E ela achou que convencimento, né? E hoje em dia vamos colocar isso como o poder da mídia, né? E na época, cobra foi o poder de persuasão, de enganar a Eva, né? E ela foi comer o fruto. E hoje a gente tem a mídia, né? Então, assim, tantos ataques, né? Ela distorceu a palavra de Deus, né? Sim, eu vou colocar isso nos dias de hoje, nos ataques que a gente tem com política,
com ideologia de gênero, entre várias outras coisas, cara, a desinformação tá violenta. Sim. E, cara, uma desinformação pode gerar uma guerra. Conflitos entre nações, países, pessoas, familiares. Acho que o povo tá perdendo um pouco as estribeiras nesse sentido, né, meu? Porque o negócio tá muito dos avessos. E isso é um ponto legal. Eu tenho aqui aberto o Gênesis 3, que eu pesquisei aqui. Gênesis 3:1 fala: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E na verdade Deus falou: você pode comer de toda a árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só uma. Só que exatamente, a serpente vem e distorce e fala: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher já fica, pô, mas será que ele disse mesmo? Será que ele não disse? Enfim, é assim, né, que as mentiras elas são plantadas aos pouquinhos. E aconteceu uma desinformação comigo hoje, o Wesley Rodrigão. Desinformação. Eu tô chamando de desinformação. Fala aí, o que foi? Cara, seguinte, ó, vou contar essa história. Eu peguei um Uber hoje. Aí o Uber chegou, tava demorando um pouquinho, o Uber chegou. Aí entrei no Uber e falei: boa tarde, tudo bem? E aí o cara não falou nada. Aí eu falei: ixi, o cara deve estar mal-humorado, cara, então também não vou falar nada. Aí fiquei lá, beleza. O cara não falava nada. Nada. Aí, em algum momento, acho que ele fez alguma barbeiragem lá na hora de dirigir. Aí passou um cara do lado xingando ele. E aí ele olhou também, ele respondeu não sei o quê. E aí, enfim, passou esse episódio. E eu falei: nossa, mas o que aconteceu ali? Porque eu nem tinha reparado, né? Tava olhando no celular. E ele não me respondeu também. Eu falei: caramba, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí eu já comecei a orar até em língua. Aí, rapaziada, tava quase chegando no destino. Falei: nossa, cara, mano, que cara estranho, cara. Sim. Cara estranho. Esse negócio deve ser até espiritual. Tava chegando no destino, aí eu olhei pro banco da frente e tinha uma plaquinha dizendo: motorista deficiente auditivo, comunique-se com sinais. Eu falei: nossa, cara, olha a desinformação aí, cara. Meu Deus. E tipo assim... Ele não tava ouvindo falar, cara. Aí eu já falei: nossa, Senhor, me perdoa. Pensei que o cara era mal-humorado. Meu Deus. Aí, na hora de sair do carro, chegou no destino do carro, eu falei: beleza. Aí o cara: opa, beleza. O cara mó simpático e tal. Aí fui embora. Falei: nossa, mas você vê, né? Cara, isso... olha que legal. E olha como que isso acontece o tempo todo na nossa vida. Hoje no trabalho. Eu fiquei bravo com uma situação lá. Eu já fui meio que acusando mesmo uma outra pessoa. Mas eu não procurei informação. Lógico, eu não cheguei apontando. Mas eu falei assim: mano, acho que fulano foi lá, fez isso. Já tomou Aí decisões. vai pra pessoa que eu falei. Ela falou assim: não, mas foi eu, cara. Por causa disso. Eita. Eu falei: eita lasqueira, velho. Então, cara, se você vê, cara, gente, é sério, eu não. Olha, acho que eu posso ser a pior pessoa que tá aqui hoje. Mas eu acho que é, mas, brincadeira, cara. Você é bênção demais. Mas assim, eu tô falando isso porque eu tento me policiar o tempo todo pra seguir os princípios de Cristo, né? Caminhar conforme. Mas a gente sempre dá uma vacilada. Mas eu não falei na ignorância, mas foi só numa, sabe? Que se faz coisa sem... Você já pensa. E você já, tipo assim... Nossa, é muito louco isso, né? Sim. E tem uma coisa que fala assim, né? Em Êxodo 23:1. Não espalhe uma notícia falsa. Tem em Êxodo isso. Na Bíblia, na palavra. Não espalhe uma notícia falsa. É um mandamento, né? Então assim, você vê que loucura, cara. Então assim, a gente acaba espalhando coisas que a gente acha que não vai fazer mal, que não tem nada a ver. O que eu falei da outra vez, né? O famoso nada a ver, tudo não tem nada a ver. Mas cara, aí chega lá na frente o telefone sem fio, né? Você fala alguma coisa aqui, você chega lá na ponta, nossa, virou um negócio... Pô, telefone sem fio, vocês brincavam, né? Claro. Isso aí é a prova viva da sociedade hoje, né, cara? Não, a prova viva que tá ficando velho. A gente julgando
pelo que a gente ouviu de alguém que talvez nem tenha participado da situação, né? Sim. E a gente já tá decidindo vida ou morte pra pessoa. Sim, antigamente chamava-se nas empresas de rádio peão, né? Você começava O rádio peão. uma informação aqui e aí chegava lá já era outra coisa, era verdade. desinformação, isso é desinformação. E puxando sempre para a mídia, como a mídia trata essa questão da desinformação, né? Ela convence a mídia, na verdade. Na nossa realidade, numa realidade cristã, a gente sabe que a gente tem algo muito como se fosse um pilar na vida cristã, que é muita questão da identidade, né? Sim. E a desinformação, ela vai justamente tentar quebrar essa identidade. Distorcer ou essa distorcer identidade, a né? identidade, te colocar à prova a sua Sim. identidade, né? A desinformação. Porque ela mexe, mais do que nunca, ela está mexendo com a identidade das pessoas. Não só no meio cristão, mas na sociedade em geral. Quando você assistir um filme onde você sabe... Bom, quantas vezes a gente não vê pessoas na rua, ou até mesmo em filmes, se a gente não sabe como tratar essa pessoa em termos de gênero? Correto? Com certeza. Então, ela instiga a desinformação, ela tem um objetivo muito mais de distorcer a verdade e também mexer na identidade do ser humano. E ela parece verdade. Por isso que ela engana, né, Rodrigão? Ela parece verdade. São argumentos que fazem sentido de alguma forma. Se você não tiver protegido, você cai, cara. Sim. A gente cai mesmo. É aquela história, né? Quem nunca ouviu e quem nunca viveu ouvindo isso, né? E até tomou algumas atitudes de forma inconsciente. Homem não presta. Uhum. Homem não presta. Sim. O que mais? Meu corpo, minhas regras. Exatamente. Isso aí tá em voga aí. Nossa, mulher no volante. Como que é? Mulher no volante, perigo constante. Cara, que loucura. Mulheres, vocês são Rapaz, incríveis de dirigir. Gente, assim, vou te falar a verdade. Eu dei uma ralada no carro da Larissa. Ai, meu Deus. Tomara que meu sogro e minha sogra vão assistir, cara. Ela tá sabendo? Ela tá sabendo. Ela tá sabendo. Mas, gente, eu vou arrumar. Mas eu falei pra Larissa, você... Não, você não, né? O Porra. mecânico, né? Pô, eu vou arrumar, gente, vou arrumar. Meu sogro e minha sogra me perdoem. Agora eles estão sabendo. Eu vou arrumar. Não era, falei lá, agora já tá na TV. Eu falei, amor, não conta pros seus pais que eu vou arrumar, vai tá tudo legal. É inocente, porque, tipo assim, o menino dirige um Kinder Ovo. Aí a namorada tem uma caminhonete. Mas poxa, cara, aí eu falei pra ela, meu amor, a partir de agora só você dirige, porque você é muito mais cuidadosa, cara. Cara, e a Larizinha é zica, né, velho? Bichinha Poxa. magrelinha, pequenininha, dirige aquele carrão lá Nunca assim vi pra baixo, batendo, velho. nunca vi ralando, Olha cara. aí. Estaciona em tudo quanto é lugar, faz baliza. Sim. Cara, é uma A loucura. Sony também é melhor no volante do que eu, confesso. Só pra fazer baliza que eu sou realmente... Cara, ela Bom. diz que eu sou muito bom, cara. Eu estaciono nos lugares que assim, não vai dar certo. Que eu acabo estacionando. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu pra estacionar, acho que é desse lado. Cara, qualquer lugar eu entro, mas desse lado... Que é do lado do motorista, você tá falando, você estaciona bem. Não, é isso? o outro lado. O lado do passageiro eu consigo estacionar bem. O meu, que eu tô perto, eu não consigo, eu não sei o que acontece. Eu não sei porque eu tô muito perto, eu Você perde a noção. sempre erro, cara. Que ódio. Aí eu vou entrar, pô, na guia. Vai. Dá pra Vanessa. Tá, Vanessa, agora você guia aqui. Mostra Não, o carro Vanessa. mostra o carro do Não, as calotas do lado. Tudo ralada, tudo ralada. branca assim, ó, faltando um pedaço da calota. Aí você põe a culpa nela. Sabe? Mas a Vanessa, velho, outro dia eu parei o carro, falei, Ela dirige? Não, ela tem habilitação, mas é só pra não usar o RG. Porque, tipo assim, outro dia eu parei o carro, falei, vamos aprender? Não, mas ela não quer. Tem que estar preparada. Eu falei, ué, você tem que, uma semana antes, passar informação pra ela meditar, pra ela ficar calma. Tadinha, mas ela... É uma desinformação que tem na mente da Vanessa, tipo... Uma trava, né? Uma trava, você não consegue, você vai bater o carro, Então... você não tem prática.
Fala aí. Desinformação da mente, né? Fala aí, a gente tem que estar... porque isso tem o tempo todo, né? A gente tem que estar, cara, cientes do que está acontecendo e de que isso é algo inconsciente no nosso cérebro. Sim. Falando, ó, você não consegue. A gente tem que refutar com a palavra. Sem dúvida. Fala, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Mas isso aí também pode ser uma desinformação, né? Porque tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso passar, certo? Sim. Tudo posso viver Sim, claro. naquele que me fortalece. Sim. Porque por muito tempo a igreja pensou que não, posso fazer todas as coisas. Certo? Lembra disso, Rodrigão? Sim. Eu era dessa época aí, que liam essa passagem e era, não, posso fazer todas as coisas. Posso voar naquele que me fortalece, posso... que mais? Sei lá, fazer coisas você tem impossíveis. as limitações humanas, né? Você não Limitações. pode voar. Né? A gente não é Marvel. Marvel num prédio, achar que você vai sair não, você não vive num mundo cinematográfico. Porém, eu acredito sim, eu acredito nos impossíveis de Deus para o ser humano. Né? Milagre, né? Isso, Deus agora, pode fazer um milagre. No meio cristão, é uma questão muito pontual no meio cristão, né? No meio cristão, é claro que a gente vive a desinformação interna também no meio cristão. Isso é fato. com certeza. Porque quando Cristo nos alerta, Com certeza. entre vocês aparecerão falsos profetas, né? Isso é mais perigoso. Né? Isso se acaba fluindo em nosso meio. Mas, cara, vamos falar sobre como combater a desinformação. É justamente com a informação. É justamente com a verdade. Quando eu tenho a verdade e vivo a verdade e pratico a verdade, estou na verdade, que é a pessoa de Cristo Jesus, a desinformação, ela não tem espaço para mim. Que é a palavra, né? A palavra viva. É a palavra, é fato, né? E, cara, e assim, eu acho assim, ó, que a desinformação e o preconceito andam junto. Porque Conte-me mais. quantas vezes a gente tá na rua, a gente vê uma pessoa, tipo, com uma roupa humilde, né? Ou vê um morador de rua, assim, a gente às vezes muda de faixa ou faz alguma coisa pra se desviar, né? Tipo, com receio da pessoa. Ou julga a pessoa pela roupa que ela tá. Parece a história do bom samaritano. Né? Com certeza, a gente faz muito isso o tempo todo, né? Pô, vizinho, colabora. Então, um alarme no carro. Então, assim, a gente faz muito isso, sabe? Então, eu acho que, assim, que o preconceito e a desinformação caminham juntos, sim. Sabe? E, cara, a gente tá vivendo a prova e vamos botar fogo nesse negócio aqui, né? Porque a questão do governo de hoje, né? Nossa, é uma pessoa boa, virou o bom samaritano, que não sei o quê. E já estamos vendo o reflexo disso, né? Então, a desinformação com informações falsas, eu acho que é o que mais tem, né? Porque assim, a gente sabe, né? O que tá acontecendo com o país, né? Então, assim, é Deus pra ter misericórdia, né? Tem coisas que são inevitáveis, né? Tem que acontecer coisas pra Bíblia se cumprir. Mas, poxa, se a gente pode evitar, né, algumas coisas, mas infelizmente, né, a desinformação chega e... Pô, o cara disparou um alarme aqui que já tá tocando, tomara que não... Eu tô com medo de ser o meu carro, você sabia disso? O alarme do seu carro é igual? É assim, seu alarme? Então, mas não coloca essa musiquinha, eu acho. Então não é. Mas o cara, ele já desligou, aí voltou agora de novo. Mas tudo bem, é uma música de fundo. É assim. E agora eu tô com medo, assim, gente. pessoal. É assim que é o podcast. Entre amigos. Sim. Vai Sim. acontecendo. Na verdade, assim, Olha lá, agora aumentou o volume, ó. Ele tá aumentando pra ajudar o podcast, Verdade, né? Pra tá colocar ajudando. Aí, parou. Aí, obrigado, Valeu. senhor. Ei, carabaçu. Olha só, um exemplo bíblico, né? O Wes falando sobre política, por exemplo, o atual governo. Manda uma coisa polêmica, fala. Na verdade, assim, né? Se me perguntarem, você é contra o atual governo? De verdade, eu sou. Agora, veja bem, uma questão é a desinformação que a gente está tratando. O que a Bíblia fala que nós devemos? Orar pelos nossos líderes. Orar.
Entendeu? Se ele é o atual presidente, o atual Você líder, chegou num ponto bom eu agora, tenho hein? que orar. A minha obrigação é orar. Claro, porque Né? você quer que o país Claro. saia bem, né? Sim, sim. Agora, veja bem. A desinformação, como dito, ela mexe com a identidade. Eu queria dar um exemplo disso na Bíblia, quando Golias, por exemplo, foi desafiar os filisteus foram desafiar o exército de Israel. Sim. Né? O que ele fazia? Desafiava mesmo. Chegava na frente do exército e falava, olha, eu tô aqui, quem que é o Ele era o soldado? maior fisicamente, o mais Sim. forte, né? E você vive pela visão, e o exército estava assim, vivendo pela visão, né? Visão natural. E não por aquilo que eles sabiam. Em nenhum momento lá, antes da chegada de Davi, alguém parou e falou assim, peraí, mas a gente tem um Deus vivo, um Deus de Israel, um Deus que... Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, Sim, mandou maná do céu, Sim. fez água sair da rocha. e é isso. Aí até que chega vai a lista, Davi chega com a sua identidade, né? Não. Primeiro que, né, quem era Golias, quem era Davi? Sim. Um moleque de 1,5 m, É. parecendo loirinho, Devia ser, Ruivinho. devia ser meio magrinho, raquítico, alguma Nossa, coisa desse o tipo. que esse moleque vai fazer? Cara, isso é bizarro, né? Assim, como é que você traz essa história para os dias de hoje, né? É muito simples, né, Gui? Se você pensar no propósito ali, em tudo aquilo ali, é assim, quem que é esse incircunciso que desafia o Deus de Israel? Que desafia o Deus das batalhas? Que desafia quem que é esse cara? Ele não olhou pro tamanho do cara, ele olhou pro tamanho de Deus. Uau. E aí, você pega um menino que foi imputado a desinformação numa batalha de espadas e ele leva pedras na mão. É uma loucura, cara. Entendeu? Velho. Fora do eixo. Do padrão, Fora né? do padrão. Aí o que acontece, né? Você vê que ali estava implantado realmente uma mentira, uma desinformação, vamos dizer assim, uma quebra, né, da verdade ali. Uma desinformação pra Golias, né? Porque imagina, ele olhou assim, tipo, mano, olha o tamanho desse moleque, vem com pedra ainda, imagina a cabeça de Golias, não, mas vai tomar um pau esse moleque. Aí, no fim, né, foi só uma lapada, uma pedrada no meio da testa ali, o bicho caiu duro no chão. Né, exatamente. Passou aonde no buraco que tinha que passar. É o único buraco que tinha pra passar aquela pedra, né? Meu, Sim. nossa. Na testa, certo? Sim. É que na verdade a Bíblia não relata se a morte dele exatamente foi pela pedrada. Porque ele dá a pedrada e depois ele corta a cabeça de Golias, né? Mas só sei que ele mas caiu- o só cara sei que ele caiu pela derrubou. pedrada, né? Ele caiu pela Não, pedrada. ele derrubou. O cara pagou ali, velho. Aí depois foi lá e... Sim. Maravilhoso Sim. essa história. Agora, outros relatos bíblicos, né? A gente pode citar aqui diversos relatos aonde o próprio Gênesis está cheio de desinformação. O próprio Gênesis está cheio Gênesis de tá. desinformação. Né? Vixe. Ah, é verdade? Você para pra pensar. A Bíblia toda, né, ô É, Rodrigão? sim. Assim, porque a Bíblia conta a vida de humanos, Sim. homens falhos, É. muitos que resolveram glorificar a Deus e conheceram a Deus e andaram com Deus, mas Não. muitos que também não andaram. E é o que acontece hoje também, né? Sim. É quando Moisés tava lá, as plaquinhas, os mandamentos com Deus lá, Eu gosto, cara, do nosso linguajar, as plaquinhas ali. as plaquinhas, né? Pro povo entender, né? Ele tava escrevendo os mandamentos lá com Deus. O cara ficou um tempo lá no monte, o povo começou a construir outros deuses. Cadê Moisés? No Sabe? monte. Então, assim, não tiveram informação dele. Pô, o cara volta, não volta, o que eu faço? Então, assim, a desinformação faz a gente fazer coisas que não é pra gente fazer. E se o maior do problema fosse isso, ainda estaria bom. Mas o maior problema é quando a desinformação vira ódio.
Vamos falar de não entrar De política. a fundo de política. Mas, cara, quando que vocês viram que política é pai brigando com filho, parando de falar com não sei o que, briga na rua? Cara, tipo, tudo por desinformação. Porque assim, Ciclano falava mal de A, Ciclano falava mal de B, não, mas eu tenho razão. E cara, e você via que era tudo desinformação. Porque se eu via pessoas falando de um lado da política, você fala assim, mas caramba, mas não foi isso que eu vi. Aí o outro... É porque aquilo, né? Você vê pessoas comprando o ponto de um, né? E vira uma porque bagunça. isso é uma real, né? Porque assim, a gente aprende e adota um ponto ou não pela autoridade da pessoa. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Certo? A gente decide adotar aquele ponto e falar, não, esse ponto faz sentido ou não faz sentido de acordo com a autoridade da pessoa que está ensinando ou está falando. Tá? O processo de ensino sempre foi assim. Agora, o que tem mais autoridade que isso? Com certeza. Entendeu? Então eu decido adotar a Bíblia porque a Bíblia é o que mais tem autoridade no mundo. E claro, você tem pessoas que são bênçãos também, que têm pontos de vista e que trazem os pontos de vista dela e você pode adotar ou não. E você escolhe adotar ou não. Cara, é que é muito complicado hoje em dia, cara. Principalmente lidar com o evangelho. Porque nesse ponto você tá falando assim, a desinformação. Mas e quando você pega... É por isso que a gente não pode pegar, padronizar as coisas. Não, tem que ser assim. Assim, a palavra é sim e não. Acabou. Pecado, pecado. Santidade, santidade. Mas assim, e na situação que, por exemplo, assim, ó, desinformação. Colocaram um governo no Brasil que a gente sabe que já roubou. Comprovado. Aí você pega a tiazinha inocente... Aí tem gente que diz que não. Mas então, Gui, mas Entendeu? esse é um problema. Aí você pega a tiazinha inocente lá, que só assiste uma emissora X, né? Duas palavras bastam pra galera entender, né? Assiste aquela emissora que só fala mal do outro. Duas sílabas. Então assim, a pessoa ela tá com uma desinformação. Por quê? Ela só pegou aquilo que, né, o básico ali. Tipo, não, vou voltar naquilo lá, porque aquilo lá... Então, cara, é muito complicado. É muito complicado porque, assim, além da desinformação, existe a inocência de uns. Ó, eu vou pegar a definição de desinformação aqui. Pega aí. Então, mas Vou ler aqui pra vocês. Lê. Ação ou efeito de desinformar. Informação inverídica ou errada que é divulgada com o objetivo de induzir em erro. Olha isso, cara. É muito forte isso. E é muito próximo do que é definido como sofisma, que é Quer ver? argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Justamente. Essa indução ao erro, né, e aí que entra realmente os profissionais de mídia, né, que vão trabalhar para que você creia de verdade que aquela mentira contada realmente é verdade. Interessante, olha só a frase, que aquela mentira contada realmente é verdade. Mas uma mentira bem contada, ela se torna realidade? Uma quase verdade, né? Uma verdade? Não é? Ela não se torna na verdade, porque a verdade nunca vai ser. Não vai, né? Agora, verdade, mas verdade. ela se torna uma realidade na vida da pessoa. Né? É igual você falar que eu tenho. Se você coloca uma mentira na sua vida e começa a viver aquela mentira, isso torna realidade na sua vida. Né? Isso torna algo real. Ô Rodrigão, lembra, eu tô até pesquisando aqui, lembra daquele Coringa, aquele cara que fez o Coringa, que acabou morrendo depois? Sim. Lembra de um negócio assim, não sei se é verdade isso, mas que esse cara, ele entrou tanto no personagem que ele começou a ter problemas psicológicos depois.
Inclusive ele acabou morrendo depois. Acabou morrendo? Eu não sei se é verídica essa história, Não, a gente pode até checar. É isso, né? Eu não sei. É tipo esse negócio, o cara entrou tanto num personagem, cara, que ele achou que ele era aquilo ali. Não, E ele acabou morrendo. loucura. Tipo, olha como o Satanás é sujo, cara. Igual aquele filme lá de terror lá, o Exorcismo lá. O primeiro filme. Exorcista. Não, o Exorcismo. Exorcismo de Emily... Não é nem esse, é o primeiro, é só o Exorcismo. É o exorcista mesmo, da menininha lá, da menina que roda a Sim, cabecinha. roda, anda pro Ah, o teto, primeirão. igual Homem-Aranha. É, só o Exorcismo. Pô, não gosto de filme de terror, não, cara. eu também não, mas cara, esse Exorcismo aconteceu várias coisas bizarras, Sim. né? Tanto que as pessoas que fizeram parte do filme ficaram meio zoadas, assim, né? Aquela desinformação da mente ali, né? Confusão Mano, é mental. loucura, né? Porque, cara, porque você acaba mexendo com o espiritual. Porque, mano, a desinformação ela gera várias coisas. Ela gera ódio, ela gera uma mentira. Porque acho Ela que é uma mentira, ela é né? uma mentira. Ela é uma mentira, tá falando aqui. Até porque, olha isso aqui, ó. Ó, galera. Segundo a Timóteo 3:1. Não, olha que forte isso, cara. Lê. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. É minha palavra contra a sua. É minha palavra contra o sistema. A Bíblia diz... Gente, a gente não chegou nem no comecinho da tribulação. E olha como que as coisas já tá. Sim. E tipo assim, pessoas querendo mudar a palavra, pessoas não aceitam. Gente, essa última semana, cara, foi um negócio assim, muito louco. Porque, ó, só pra vocês terem uma noção. Vocês viram? Vocês não acompanham muito o jornal, né? Eu acompanho, Galera de casa, vai ver esse vídeo. Vai ser semana que vem esse vídeo, tá? Ó, só essa semana, gente. Olha isso aqui, que loucura, ó. Só pra vocês terem uma noção, as informações que, caramba, Gui, eu tirei uns prints aqui pro Guilherme de umas fotos dele lá, tem coisa só do Guilherme aqui, eu qualquer não acho. Você vê que ele é meu fã. Eu até imprimi assim um pôster do Guilherme. Pô, Wes, mas fiquei chateado, mano, Por que você não vai na festa junina comigo da minha família amanhã. Poxa, Guilherme... Pô, cara, mas vai sair. Olha só. Pastor é preso acusado de homofobia por dizer que Deus criou apenas 2 sexos. Primeira, isso em um dia, tá? Aonde que é isso aí no Brasil? Isso aqui é uma notícia. Que isso? Outra notícia. Evangelista é preso por crime de ódio após ler Bíblia para adolescente gay. Mais uma notícia. Evangelista é acusado... Mas todas notícias diferentes, tá? E as fontes são fontes confiáveis. Okay, né? Confiáveis. Sim, tá confiáveis, tá? Tudo bem, não vai trazer também não. o sensacionalista. Não pode. É tudo de jornais confiáveis, de pessoas eu tô confiáveis brincando, que eu peguei disso. Evangelista é acusado por dizer homossexuais que não herdarão o reino de Deus. Bíblia é banida nas escolas dos Estados Unidos por conter elementos vulgares e violentos. Ator denuncia padre por discurso homofóbico durante missa de 7º dia. Só essa semana. Isso foi num dia. Cara, que loucura, né? Que loucura. É sério, um dia. É rir pra não chorar. Então, assim, cara, a desinformação... Galera, cristão, se posiciona, meu filho. Porque no fim dos tempos, a desinformação vai engolir nós. Vai jogar mentiras do evangelho, mentiras da Bíblia, mentiras... Eu vejo o povo dormindo, velho. Sabe? Tipo assim, tem nada a ver, não tá longe a tribulação ainda, tá não sei o quê. Meu irmão, se tá longe ou tá perto, vai se preparando. Ou você acha que os guerreiros de antigamente, na época lá de Gênesis até Êxodo, e os caras tava lá, descansando, na hora que chegar a guerra, nós afia as espadas. Os caras tava treinando, velho. Os caras tava se preparando. Entendeu? Então, assim, é lógico, né? A gente sabe que vai acontecer. Sim. O Wesley Rodrigão, desculpa. Não, Gui, mas é isso, cara. É muito louco o tema que a gente tá vivendo. Eu, ainda em cima desse tema de identidade, me veio na mente mudando, né, de assunto um pouco. Mas voltando pro assunto que a gente tava falando antes. Me veio na mente um livro que eu li. Não sei nem se chega a ser... É uma fábula, é um livretinho muito... pequenininho, muito fácil de ler, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Acho que é mais ou menos isso. E esse livro conta
que existia um cavaleiro que usava uma armadura e ele adorava essa armadura porque quando ele estava de armadura ele libertava donzelas presas, ele matava dragões. Shrek. Nossa, bom livro pra ler, velho. Boa. Dá pra aprender muito com o Shrek. Mas enfim, e aí esse cavaleiro, ele inicialmente ele só tirava essa armadura pra dormir e tomar banho. E aí, como ele gostava muito do status que a armadura trazia pra ele, ele foi começando a deixar cada vez mais essa armadura, porque ele gostava muito mais de quem ele era com a armadura do que ele era sem armadura. Chegou um momento que esse cara, ele dormia de armadura, ele tomava banho de armadura, ele não tirava a armadura pra nada. Em algum momento ele até esqueceu que tinha uma pessoa debaixo da armadura. Você pode até imaginar como que ficou a mulher dele, né? Judiação. Que judiação. Se eu não me engano, a mulher dele falou que não queria mais nada com ele. Enfim, e esse cara embarca numa jornada pra remover a armadura. E aí ele entende o quão difícil é remover essa armadura dele, porque ele viveu uma vida toda com essa armadura, ou seja, com essa máscara. E ele não sabia mais quem ele era. Então o livro é um processo, né? Sim. Dele remover essa armadura e ele voltar para quem ele realmente era. E quantas vezes nós vivemos com armaduras? Sim. Certo? Mentiras, máscaras, porque é algo que nos defende de alguma forma, certo? A gente não precisa se expor, a gente não precisa expor as nossas falhas, a gente não precisa expor quem nós somos realmente. Muitas vezes nós temos vergonha de quem nós somos, porque nós somos falhos e somos mesmo. Sou falho pra caramba, talvez sou o mais falho daqui. Só que às vezes a gente vai criando essa armadura. E essa armadura vai criando uma pessoa que nós não somos e nós não vivemos pra ser. E quando a gente não sabe a nossa identidade, cara, aí a gente só fica com a armadura o tempo todo. Sim, e você tá falando isso daí justamente baseado no que você já tocou, os sofismas. É sofisma. Sofismas. E aí para você quebrar essa falta de identidade que você talvez nunca assumiu, né? Nunca falou, não, eu nasci assim E eu vou ser esse, né? Não mal de Gabriela. Mal de Gabriela é sofisma. Mas O que é o mal de Gabriela, cara? Eu já ouvi falar, mas... o nosso pastor na igreja vive falando nisso, né? O mal de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, enfim. Mas de onde que vem essa história, né, cara? Na verdade, a Gabriela foi uma novela que teve. Nossa, foi uma novela cara, você vê que como tem coisa que a gente usa que a gente nem sabe de onde. Não. Isso aqui é uma mão na roda. O que é uma mão na roda, cara? Tipo, Pois o é. que é uma mão na roda? Eu não sei. Me explica. Então. Não, verdade, se você parar pra pensar, tipo assim, mão na roda. O que é? Você sabe o que é? Mão na roda devia ser, eu acredito, né, pelo que eu já li também, mão na roda é quando remete a quando inventaram a roda, que era fácil você Uma mão. transportar as coisas, então você usava a mão para rolar a roda. Não, vou ter que pesquisar aqui porque não é possível, velho. Agora eu nunca ia pensar Ó. nisso. Origem de mão na roda. Já. Existe uma suposta explicação, É. Antigamente, quando os carros possuíam tração animal e atolavam nas estradas, não havia solução a não ser pedir auxílio para outras pessoas. Qualquer indivíduo que passasse e pudesse ajudar se posicionava para que, então, todos colocassem a mão na roda, fazendo um esforço para tirar o veículo da lama. Por isso o termo forçar, né? sentido ajuda, Isso. auxílio, Auxílio. quebrar um galho. Agora- E quebrar um galho? Aí- Vai até amanhã aqui. Não, Quebrar um galho, cara? É. Na verdade, ó, a melhor maneira de se combater os sofismas é a informação, é a verdade, né? Quem eu sou, qual o propósito da minha vida, É isso aí. o que Cristo é para mim, né? O que o Espírito Santo me orientando. O que Paulo diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo sabia a sua identidade plena, entende? Porque ele sabia que se fosse por ele mesmo, ou se fosse por mim, pelo Wes, pelo Gui, não, né? É igual aquela frase onde que a gente sempre achou que maldito o homem que confia no homem. É. Sim. Ok? O que ele está falando? Referente a outra pessoa, uma terceira pessoa? Não. Referente Confia a em mim. Em mim.
na minha confiança, no meu homem, né? Naquilo que eu penso que sou, mas na verdade eu não sou. A metanoia, a cura da mente. Romanos 12:2. A cura da mente, quando você sofre a metanoia, é a quebra. Eu acredito muito nisso, que a quebra daquilo que eu achava que sempre era verdade, que sempre foi imputado na minha mente. É a mesma coisa de uma pessoa que vive baseado numa mentira que veio da avó, que veio da bisavó, que veio da tataravó. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição hereditária, né? E essa mente precisa ser curada. Agora, como que vai ser curada? Descobrindo a verdade. É só, A verdade liberta, né? A verdade vos libertará. Né? Com certeza. É igual você assistir um filme, eu acho que vocês nunca assistiram, chamado Kaspar Hauser. Não. É um ser humano que ele nasceu e ele só viveu dentro de uma caverna a vida toda. Quando ele tinha, eu acho que seus 28, 30 anos de idade, é que abriram a caverna para ele descobrir que existia uma realidade. Existia uma liberdade lá fora, existia naquela caixinha. Sim. Então, o que a igreja está precisando, gente? A igreja está precisando se renovar. A igreja está precisando... o próprio Paulo também diz, renovai as vossas mentes. Certo? Transformai-vos pela renovação de suas mentes para que vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando? Quando renovarmos as nossas mentes. Mas como vamos renovar as nossas mentes? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E existe uma questão também nos dias de hoje, que é o seguinte. Vamos colocar o termo religiosidade. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tem tudo a ver com sofisma. Rapidinho, deixa eu só ver se tá tudo certo com as câmeras. Aí ele corta isso aí. Ou não corta não, deixa do jeito que tá. Deixa rolando. Eu fiquei aqui olhando e falei, o que eu faço agora? Então beleza, Gui, você vai ouvindo aí. Tá joia? O que acontece, né? A religiosidade. Tem muitas pessoas criando coisas, tipo assim, quebrando princípios bíblicos, confundindo com religioso. Ai não, mas isso é religioso, mas calma, meu irmão. Tem gente atropelando as coisas, cara. Tem gente viajando dentro das igrejas, assim, quebrando mandamento, achando que é religiosidade. Sim. Cara, mas isso é muito sério, gente. Porque isso aí tem acontecendo muito isso. Você tem dois extremos, né, Wes? Você tem religiosidade e você tem, na outra calçada, libertinagem. Ok, mas... tudo. Mas vamos ser sinceros um com o outro? Eu vou falar uma coisa aqui que, mano, acho que muita gente vai meter o pau em mim, não sei o quê. Mas, cara, eu prefiro ter um pouquinho de religiosidade e não ter o risco de magoar Deus do que ser uma pessoa que, tipo assim, nossa, você é religioso, que não sei o que. Meu irmão, eu prefiro ter o excesso de cuidado, né, do que... Porque hoje em dia, cara, tá uma coisa muito louca, cara. Porque misturou muito essa questão dos princípios, dos mandamentos com a religiosidade. Mas eu acho que os dois são igualmente ruins, cara. Não, com certeza, Gui. Eu não tô defendendo a religiosidade, o religioso, né? Porque o religioso ele é vazio e talvez até mais vazio que o libertino. Tá, mas o que é ser religioso? Religioso é seguir ritos e uma doutrina vazia e sem relacionamento, cara, com o Deus vivo. E de verdade, eu acredito que é um pouco mais profundo que isso. Às vezes, cara, você vive do propósito de uma doutrina. Você sai do propósito bíblico. Você vive em função de... Não tô nem falando de honra, de obediência. Isso é outro... Mas eu falo assim, às vezes a gente fica tão fervoroso com aquilo que a gente acredita da doutrina, a gente acaba criando outro Deus. Acaba criando outro mandamento, sabe? Sendo que a palavra ela é muito direta, cara. A gente inventa umas firulas que fala, mano, mas pra que isso? A religiosidade, vamos lá. Eu tenho uma definição sobre o que o Wes está falando, que é assim, eu já fui muito religioso, tá?
E hoje Legal. eu enxergo tanto que eu fui religioso. Uhum. E a religiosidade, ela te condena, ela te Sim. leva para condenação. Exato, ela mata. Ela mata. Agora, veja bem, uma coisa é ser religioso e outra coisa é praticar a religião. Na Bíblia, Boa, a isso religião, o que é a religião? Cuidar dos pobres e das viúvas. Isso, dos Essa órfãos, das verdadeira viúvas, dar suporte ao religiosidade. pobre. Ponto. Agora, veja bem, Religião. o que me leva a ser uma viver uma vida de religiosidade é colocar a minha realidade acima da verdade. Sim. Vou dar um exemplo. Uhum. Eu sou muito caridoso. Eu entrego cestas básicas, ajudo o necessitado, dou a minha ajuda lá pro orfanato X, para a entidade tal, para a ONG ali. Então, eu sim vivo aquilo que Deus coloca no meu coração. Só que você vive nessa questão do socialismo e realmente não tem um dia sequer da semana voltado para Deus. Com certeza. Você só tá fazendo. Sim. E aí você embute na sua vida que eu sou um ser humano muito bom. Por causa da minha realidade. Aham. Não por aquilo que a verdade mostra Se quem eu sou. acha melhor porque eu vou pra igreja aos domingos. Eu consegui a minha salvação. Sofismas, olha só que interessante. Apóstolos, quem que deu o maior dízimo ali? Foi aquela viúva, aquela senhora, aquela viúva que não tinha nada para dar, ou aquele que deu o que sobrou, o do que sobrou? Quantias enormes de dinheiro e a viuvinha deu algumas moedinhas. Deu algumas moedinhas. A viúva deu o melhor que ela tinha. O rico, né, o religioso, deu Do que sobrava. É. Cara, e a mesma coisa. Com Jesus é um negócio... Não, é contramão a tudo. Ele vem Ele é contramão pra a tudo, quebrar todo e qualquer tipo de religiosidade, gente. Assim, Sim. Mas a gente entra. Cristo é fantástico. O problema é que a gente entra o tempo todo. Eu vou dar um exemplo meu, né? Os testemunhos que as pessoas querem. Cara, eu sou meio polêmico, então isso é meu. Entendeu? Que bom. Mas não fugindo da palavra. Eu te amo da assim, Bíblia, Wesley. Eu te amo assim. né? Então você vai ter que amar. Você é A sua obrigado, identidade, a sua identidade. Você é obrigado Você a não- amar. Você não tem máscara. Você suporta. Ixi, cara. Eu acho que o amar tem que suportar também. Então, o amor suporta todas as coisas. Não entendi essa palhaçada. Tudo crê. Como que é? Tudo suporta. Tudo suporta. Cara, não sabe por que que eu falo? Porque assim, ó. Acho que todo mundo passou já por essa fase. Teve uma época da minha vida que eu tava na igreja. Eu falei, pera lá. Eu comecei a sentir que tinha algo errado que eu tava fazendo. Eu vou falar de novo. Que eu falei já no primeiro vídeo, gente, igreja é fundamental na nossa vida. Não tem discussão. Mas, gente, pra tudo na vida é equilíbrio. Eu não sei se tá em Timóteo. Eu não me recordo o livro de Timóteo, mas eu tenho quase certeza que é Timóteo. Que fala, que Deus fala que quando você casa, a sua primeira família é a sua esposa ou seus filhos, né? Mas tem uma questão que não fala nem de esposa e filho, fala de família, que tá em Timóteo. Eu li essa semana, só que eu não lembro, porque eu sou meio ruim de memória. Mas assim, que fala que, cara, se você vive na igreja, faz mil, eu tô usando uma forma para o pessoal entender. Forma Wesley de de falar para o isso. pessoal entender, né? Não tô falando uma forma tão didática. Mas assim, se você fica na igreja o tempo todo, faz obras e tá no sinaquê, não sei o que, se a sua própria família você não cuida, não pergunta se um primo você precisa de algo, se uma tia não manda uma mensagem, não vai na casa visitar. Eu sou falho nisso. E eu tô trabalhando para melhorar isso, sabe? Eu tento estar presente em todas as coisas de família, sabe, agora. Mas antes, imagina que eu vou faltar no culto no domingo pra ir no aniversário e não sei de quem da minha família. Você tá louco? Mas quantas vezes, moço? Fiz isso. Quantas vezes? Sim. Então a gente começa a ir contramão a palavra o tempo todo. Aí tem uns religiosos, não, mas a igreja é prioridade, que não sei o que. Mano, amém, velho. Se você tá nessa fase da sua vida, eu acredito assim, na verdade. É ciclos e fase.
Foi uma fase fundamental na minha vida Isso aí. para eu aprender a amadurecer espiritualmente. E hoje eu vivo uma outra fase da minha vida. Entendeu? Só que assim, né? Tem coisas, situações que você tem que entender, você tem que desligar um botãozinho na sua mente do que os outros acham de você. Porque as pessoas não vão entender o que você vive com Cristo. Vai criticar, tipo, nossa, irmão, tá se desviando. Nossa, irmão, o que aconteceu, irmão? Que não sei o que eu não te vejo mais, que não sei o que. Falei, irmão, eu tô num outro momento com Cristo. Eu não posso amadurecer e ficar posicionado no mesmo lugar. Até porque Cristo, quando que você via... Mano, Cristo não parava. Se você ler a Bíblia, você vê que o tempo todo ele tá num lugar. Ele ficava no máximo 6, 7 dias no lugar, ele tava pra outro lugar. Ele tava o tempo todo andando, se movimentando, sabe? Gente, eu não tenho nada contra que, né? É chamado. Você tem que entender o seu chamado. Coisa que a gente já falou sobre isso aqui no podcast. Né? Então você tem que entender quem que é você. Que volta no termo identidade. Uhum. E que volta você saber quem você é. Saber o tempo que você está vivendo da sua vida. Sabe? Então acho que é muito isso, assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente vai contra a palavra o tempo todo. Aí vira um sofisma. Aí vira uma desinformação da palavra. Aí você vive por aquilo que cegamente que o seu pastor fala, cegamente que o seu líder fala. E cara, eu só sigo uma pessoa cegas, a Cristo. Isso aí. Acho que assim, o Senhor é meu pastor, mas nenhum pastor é meu Senhor. Sabe por que eu falo isso? Eu não falo isso por tom de desobediência. Mas quantas pessoas colocam um peso tão grande na vida do líder, do pastor, que não tem nada a ver. É você que tem que fazer. Deixa o seu pastor quieto, cara. Pelo amor de Deus. Né? Qual que é o papel do pastor, do líder? Te direcionar. Ele te direciona, é você que tem que ir. Não, o cara fica lá. Não, mas o meu pastor, que não sei o que, não fez. O meu líder. Cara, sendo que é você. A responsabilidade é sua de fazer as coisas. Você vai ver que cada vez mais normal ou cada vez mais comum. Eu não entendo. Tem coisas que eu não consigo assim, né? Engolir de alguma certa forma ou digerir isso, aonde que cantores gospel, pessoas que estão, né, aí nas redes sociais e tentando direcionar, levar um público a estar com ela, aí você descobre que aquela pessoa, na verdade, ela não tem igreja, não tem nenhuma cobertura espiritual. Aí você fala, peraí. Não, vamos entender. De onde veio essa pessoa? Não, é assim, é igual aquele cara que fala assim, eu sou apóstolo, mas quem te colocou como apóstolo? Entende? Sim. Da onde surgiu isso, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é isso. É a igreja não buscando a verdade atualizada, quentinha. Boa. Né? Por quê que o cristão ele não busca a verdade na fonte, então, Rodrigão? Porque ele vive, olha a desinformação. Mas porque continua. ele vive buscando a desinformação em vez da verdade, que é a informação. Mas por que, Rodrigo? Porque é muito mais conveniente. Mais fácil, né? É mais fácil. Quando eu vou lá no YouTube, eu vou lá e deixa eu ouvir a palavra daquele pastor, daquela profeta. Deixa eu me tocar pelas emoções do louvor e eu vou. E jamais que você vai colocar num vídeo de confronto, né? Justamente. Em que a mensagem é confronto. A mensagem vai ser uma mensagem justamente. de cuidado, de prosperidade, Você sabe que de avanço. a Suane fala uma coisa muito certa. Por aqui na célula a gente já vive falando disso agora. Só aceita ser confrontado quem sabe que é amado. Ah, com certeza, cara. Entende? Faz todo sentido. Então, quando, o que tenho que fazer, o que tenho que ouvir, o que tenho que... Cara, Espírito Santo vai te conduzir em todas as coisas. É isso, cara. E isso é muito legal, porque eu lembro daquela pregação lá do Ed René, que ele falou que a Bíblia tinha que ser renovada, né, atualizada. E
cara, foi criticado pra caramba, né? Até surgiu uma mensagem ali do Billy Graham falando que a Bíblia se renova todo dia, e isso foi bastante compartilhado nas redes sociais. Só que é isso, né? A Bíblia ela se renova a partir do momento que você tem revelação. Porque é isso, né? A Bíblia, quando você vai ler de uma forma comum e normal, ela é um livro comum. Ela tem várias histórias aqui, ela tem as cartas de Paulo. Mas ô Gui, eu vou ter que cortar você, velho. Mas assim, eu vou perder meu tempo lendo isso daí, tipo, durante um ano. Olha o tanto de coisa que tem pra ler. Tem muita coisa, né, Wesley? Se eu pegar o YouTube, eu vou ver uma informação mais rápida. Mais rápida. Será que conseguem resumir a Bíblia em 15 minutos no YouTube? Você entendeu? Não dá, galera, não dá. Porque eu sempre gosto de também na célula falar, quando eu tô pregando ali, que qual é a forma certa de ler a Bíblia? Pedir pro Espírito Santo guiar e te trazer revelação naquele texto. Sim. A partir do momento que você pede isso, o texto, ele As palavras vira pula, vida. As pula, palavras né? pulam. O mesmo texto que você leu 10, 15 vezes, o Espírito Santo vai te trazer um entendimento diferente. É por isso que a Bíblia ela se renova realmente a cada manhã. E é por isso que a Bíblia ela não precisa de atualização, porque ela se atualiza automaticamente. É um Espírito Santo que vive em nós. É o Deus vivo vivendo em nós e nos ensinando a ler isso aqui. Amém. E nos fazendo entender o que Ele quer falar. Então ela não precisa ser atualizada por homem. Ela precisa ser atualizada quando você lê ela todos os dias através do Espírito Santo. Ela atualiza a sua vida, na verdade. Pro reino dos céus. Ela te atualiza. Não, é isso que você não pode fazer. É isso que você pode fazer. Ela te atualiza. É individual. O problema nosso é que a gente não quer pagar o preço, velho. E o problema nosso é que a gente não quer renunciar. Gente, o que eu tô... Olha, eu tô gostando de ver alguns pastores que eu tô vendo na atualidade agora, mas falando de pecado. Mas eu tô achando tão lindo isso. Nossa, parece que eu vejo flores cair assim, ó. Tem que falar, velho. Ô Wesley, eu tô sentindo você muito revoltado. Não, mas não é o quê? Mas não é. Cara, Wesley é o Jeremias dos tempos Você sabe o que acontece? Acontece que é o seguinte, eu acabei de ver um amigo meu postou uma foto na marcha pra Jesus. Uhum. Pô, legal. Glória a Deus. Amém. Eu estava lá também. Foi uma bênção, galera. Mas acabei de ver no postar agora, indo pra rodeio, indo pra balada. Tipo que... É rodeio cristão, cara. Velho, pelo amor de Jesus Cristo, você tá cara. julgando. Você está julgando, cara. É rodeio então, cristão. Mas assim, beleza, mas eu consigo ouvir. Porque as músicas, não sei o que eu ouvi, não era nada. Porque filmou, entendeu? Mas dói. E eu sei o quanto você... Cara, dói, por exemplo, eu já fui líder de alguns jovens e alguns adolescentes que hoje eu vejo que estão perdidos. E isso dói. Isso dói do tipo assim, e você começa a se questionar, entendeu? Será que faltou o arroz e o feijão? Faltou comida? Será que eu não consegui passar isso de certa forma? Mas você acaba descobrindo que não foi na própria família. Foi na própria família que levou a esse jovem ou esse suposto cristão a viver hoje um mundo. Sim. Entende? Agora, uma coisa que é clara e evidente que será que nós estamos dando o conteúdo devido da verdade para os nossos irmãos que estão dentro da igreja? Porque quando a gente fala isso, é o que o Wesley falou, não é papel do pastor, entende? Fazer só isso. Eu sou um pastor na minha igreja. Nós temos que colocarmos no papel, nós temos que assumir as responsabilidades, entende? Todos nós somos líderes, né? Agora, o meu sofisma, a minha mente, acha que, não, é o pastor que faz isso. Não, é o presbítero que faz isso. Não, é aquela fulana, aquele ciclano, é aquele outro. Eu nunca assumo uma responsabilidade. Sim. Entende? Sempre joga pra terceira. Sempre, entende? Eu vivo o sofisma, me leva a viver uma vida cômoda, aonde
eu só apenas engordo como ovelha, a ovelha gorda. Né? Isso é muito A forte. desinformação que eu vivo hoje, né? Ela chega ao extremo em dizer assim: você já é salvo mesmo. Você já vive a Bíblia, você já vive todas as verdades, você já está no seu papel. Olha como você é um filho lindo. Você é o que sente. Você é o que você é. Você não tem pecado nenhum, você é a quarta pessoa da Trindade. Não é trindade, mas como que é? Quarta e Isso aí não tem nem palavra, acho, pra isso. Meu Deus. Mas sobre o povo brasileiro, senhores, tá uma palavra, né, que é o jeitinho brasileiro, que é mal visto, né? Assim, o jeitinho brasileiro é o jeitinho de passar as pessoas para trás. E o mundo conhece isso, infelizmente. Quando, na verdade, eu ouvi o pastor Paulo Borges falando uma vez que o povo brasileiro ele tem a identidade do cachorro vira-lata. Mas não no sentido pejorativo, num sentido bom, porque o vira-lata ele se adapta em tudo quanto é lugar. Você já viu o brasileiro, cara? Em tudo quanto é canto do mundo? O brasileiro ele se adapta em qualquer canto. Tem uma palavra sobre a nossa nação que é que o Brasil seria o celeiro das nações, certo? Uhum. Todo mundo conhece aí. Os cristãos que estão acompanhando aí, quase todo mundo conhece. Porque o brasileiro tem essa identidade, cara, de vira-lata no sentido positivo, de se adaptar em qualquer nação, qualquer lugar, e conseguir fazer amizade muito rápido, e ser um povo amoroso, cara, caloroso. Sim. Pô, não tem nenhum outro... Os africanos têm essa questão também, mas tem algo no brasileiro que é só nós que vivemos, que é esse negócio de se adaptar. Nós fomos chamados para viver isso, mas muitas vezes, em vez dessa palavra tá entrando nas nossas mentes, o que tá entrando é o jeitinho brasileiro. O brasileiro não presta, o brasileiro só faz as coisas para passar o outro para trás. Sofisma, né? Isso tem que ser confrontado com a verdade. Se você pegar os filmes gravados aqui no... Eu assisti, fui no cinema esses dias, assisti um filme que foi gravado aqui no Rio de Janeiro. Desde que eu assisto filmes gravados no Brasil, eles mostram uma única realidade no Brasil. Só. Eu até sei o que é. Mulheres Lindas, nuas, seminuas, futebol. futebol e pobreza. Favela, né? Favela. Não, nada contra a favela. Não. Mas é o que eles mostram. Sim. É o que eles mostram. Entende? Eles não mostram, por exemplo, um bom cidadão que existe milhares dentro da favela. Né? Com boas práticas. Um trabalhador. Isso eles não mostram. A grande massa é assim. Entendeu? Agora, não mostram uma mulher, um cenário diferente no Brasil, aonde que o Brasil tem uma riqueza enorme, que é o povo brasileiro, de uma forma trabalhadora, de uma forma civilizada, de uma forma verdadeira. Hoje, se você tem um seriado aí que mostra, por exemplo, uma moça que era convertida, casou, linda, maravilhosa, o casal ia na igreja, de repente ela precisou ganhar dinheiro e vai dançar seminua no funk, porque descobriu que, eu posso fazer isso. Como assim? Como assim? E é a mesma fonte que exibe esse tipo de coisa. Sabe, eu acho que pelo menos do jeito que nós somos um povo cristão no Brasil, apertasse o botãozinho do canal, mudando, isolando essa fonte, isolando esse devido canal, nós não sofreríamos tanto ataque da mídia em relação a sofismas, em relação à desinformação. Uhum. Vamos falar a realidade.
Entende? Com certeza, cara. Difícil, Isso né? vai entrando no nosso inconsciente, né? Se você só vê isso em relação ao... Quando você vê o nome Brasil e o país Brasil e tá sempre associado a essas coisas, vai entrando no teu inconsciente e você vai começando a pensar isso Sim. automaticamente. Cara, se você parar pra pensar, nós brasileiros, a gente tem a maior característica de Cristo, cara. A maior. Que é o amor, velho. A gente é um povo muito amoroso. Eu acho que a gente demonstra... Sabe, A gente demonstra de uma forma diferente, né? Sim. E eu acho isso incrível na gente. De verdade. Você vai, tipo, os outros países, você vê relatos de pessoas, já conversei com pessoas de outro país que cruzou o meu caminho e tipo assim, eles falam que lá não tem isso, que a gente é diferente, a gente é a gente sabe? Eu também. Assim, o Brasil é diferente, cara. Então, assim, cara, e é muito... E assim, eu falo, galera, desse jeito meio meu, assim, das pessoas que levam o evangelho a sério, mas não é por tom de crítica, é por tom de não é pena, mas de... Desespero. Putz, irmão, é o desespero que tá no teu coração, mano. Cara, eu fico desesperado ver a galera se desviando, vendo uma coisa, e, tipo assim, porque... Meu, sabe que eu vi um cara falando uma coisa que fez muito sentido pra mim. Que ele fala que até com o diabo dá pra aprender, né? Pô? Mas muito, cara. Caraca. Porque, tipo assim, ele sabe que ele vai se lascar, que ele vai ser derrotado, que o dia dele tá contado. Ele acorda todo dia botando terror como se não houvesse um amanhã. Nós tem a promessa, sabe? Do filho do rei dos reis, dono do ouro e da prata, e a gente desiste toda hora, o tempo todo dia. Então eu creio que assim, existe também uma parcela de culpa nossa também. Pô, com certeza. Dessas vidas tá indo por um caminho, né? Tipo assim, mano, o que a gente tá fazendo pra cuidar dessas vidas? Sim. Qual que é o tempo que a gente tá gastando pra evangelizar? A gente tá mandando mensagem, tá conversando direito. Pô, você viu o cara pecando? Cara, é nossa obrigação defender o evangelho e pegar... Irmão, faz isso não, cara. Porque você é um Tá cara errado, bênção. Pô, uma palavra de motivação na vida da pessoa, sabe? Ela tá fraco. Motivação e confronto. Sim. E, gente, existe um espírito de apostasia planeando o mundo. O problema é que a gente aponta o pecador e não o pecado. Né? Exatamente. Esse é Aí, o que acontece, Rodrigo? O que a gente faz? Ah, não, parou e desconverte. Não, sabe? Vamos excluir, vamos que não sei o quê. Então é complicado isso, cara, porque eu tô vivendo algumas coisas em relação a isso, mas não vou falar porque é muito polêmico, mas assim... Quando que você vai contar? A galera quer saber. A galera quer saber, quem quer saber comenta aí. Que aí o Wesley vai trazer no próximo podcast, certo, Wesley? Se a galera pedir, vai ter que trazer, cara. Cara, não, porque é muito louco, cara. Essa coisa a gente fala, bater no peito e ver as boas obras na igreja, né? Quando as pessoas tá vendo. Mas é no secreto, velho. Aquela pessoa que você não vê faz... E, tipo assim, é doído, sabe? Eu já sou... Graças a Deus, o Espírito Santo vem me ministrando e eu creio que eu sou maduro em relação a isso. Então, tipo assim, por mim, sua opinião, meu irmão. Se você não... Mas, cara, tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que precisam de uma atenção. Você precisa estar ali na bota o tempo todo. Meu irmão, e aí? Vamos pra igreja? Vamos fazer? Vamos não sei o quê? O tempo todo. A gente se cansa. Sim. A gente prefere fazer 1000 coisas e não fazer isso. Mas caramba, se o que Cristo trouxe, nós estamos aqui para um propósito, que é ganhar vidas e fazer Jesus conhecido, não entendo essa preguiça mortal que a gente tem de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. A falta da metanoia. Senhores, 5 minutinhos aí pra gente encerrar. Vamos já? Passa rápido, né, cara? Mas eu já tô apertado que eu preciso ir no banheiro. Ah, ele quer encerrar. Entendeu? Pô, bebi muita água, cara. Não dá não, bicho. Eu já até sei que você pensou. Jogar o sofisma na privada. Eu fico pensando que assim, a gente quer começar a fazer ao vivo, né? E vai vir aí, hein, galera? Fiquem de olho. Fica acompanhando aí. Mas como é que faz? Tem que sair, né? Ao vivo tem que sair, vai no banheiro e volta, né? Tudo bem. Sim, tudo bem. É, isso aí. E tipo assim, você pode ter certeza que ao vivo também não tipo 1 hora.
Tem podcast aí que tem 3, 4 horas. Ah, mas ninguém aguenta 3 horas ouvindo a gente não, cara. Não, sim. Ixi, Ainda não. Mas a Ainda gente- não. Ainda falta algum conteúdo, né? É. A gente vai trazer uns caras que são mais interessantes. né? Ó, galera, aguarde. Logo, logo vamos ter convidados que vocês nem imaginam. Nossa, o Inculcar trouxe essa pessoa. Pois é. É, isso aí. Deus de milagres. Deus que faz acontecer. Que a força do nosso braço né, não faz nada. A semana que vem nós vamos discutir sobre um novo tema da série Contra a Onda, né? Voltado também para a mídia e para o que a gente está discutindo, tá colocando em pauta. Mas eu também não vou falar agora não. Mas ó, uma coisa que é legal, comenta aí pessoal. Sei que a gente não é um canal de nossa, quantos mil inscritos a comentar. Ainda, mas já pensou Mas- o cara daqui a alguns meses acompanhando esse vídeo aqui, a gente já tá? É. Sim. Não, comenta que vocês querem que se tem dúvida. Uma coisa que fala assim, nossa, mas será que isso. Comenta que a gente traz aqui, né? Essa situação vai me levar para o céu ou para o inferno? É. Hã? Não, Se isso é quiser. legal, isso é legal. Céu ou inferno? Céu, inferno. Tribulação, fim dos tempos, volta de Jesus. Ixi, tem coisa pra caramba. Sim. A desinformação em relação ao apocalipse. Nossa, Né? boa. Isso Nossa. é muito legal, porque Não, aí tem que ser 2 horas. várias Aí é minha visões, área, várias interpretações, e tudo bem, nós convivemos com o que existe em comum, velho. Sim. que é Cristo É, como isso nosso aí. único Senhor e Salvador, salvos pela graça e não pelas obras. E aí, a gente pode comentar aqui as variações, como cada igreja enxerga, como eu enxergo, como vocês enxergam, e vem o fim dos tempos. Eu particularmente acho que a gente vai passar pela grande tribulação, Eu acho que a gente vai se lascar mas assim, filho. a gente pode discutir isso no futuro. Porque, ó, aqui é opiniões diferentes. sobre- É, sim. E, gente, ó, é uma coisa que eu não tô entendendo. Por que que vocês assistem e não se inscreve e não curte? Vai lá, não sei, tantas pessoas assistiram, 200 e pouca. Aí você olha lá, 70, seguidores. 70 curtidas. 70 seguidores, 76 seguidores. Ah, não entendi. Gente, Sininho, sininho. comenta, curte, É. se inscreve, faz um auê nesse canal. Ó, ajuda a gente. Em nome de Jesus. Vamos É colocar um desafio aí, meu. Se você que está assistindo, enviar esse link só para mais 3 pessoas vai ajudar absurdamente. Poxa, cara, sim. Absurdamente. Com certeza, tem que você pegar, ameaçar seu amigo, fala, cara, se inscreve nesse canal. Que Deus vai te abençoar, abrir as portas. Brincando, gente, não é assim não. Mas a pessoa vai ser abençoada, entendeu? Não tem a ver com. De coração, galera. Não é. A questão não é ganhar seguidores, é ficar. Não, é alcançar vidas. Sim. Que a gente possa mudar vidas, né? Independente se for uma ou for 100, 200, 300 pessoas. Mas que a gente possa, através do nosso jeito de cada um aqui, Todo errado. do jeito maluco, todo errado, mas você possa se identificar com cada um de nós, se identificar comigo, com o Rodrigo, com o Guilherme. Não, comenta aí, quem é o mais legal? Ai, Gui. Comenta quem é o mais É legal, eu, a né? gente quer saber. Porque quem for o mais legal vai ter a chance de falar mais. E quem for o mais chato vai ficar mais quieto. Ah, aí agora eu tô com medo. Agora eu sou mais falante, eu tô até com medo de não poder vou falar. Cara, eu tenho a minha opinião, mas não vou falar. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Muito bem. Galera, obrigado. A gente fica por aqui. Acompanhe os próximos episódios. Estamos juntos. Eu amo os feedbacks que vocês têm dado, porque a Verdade. gente tem usado esses feedbacks para melhorar. Sim. E a gente vai continuar usando. Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Amamos a todos. Glória a Deus. Valeu.